Olá! Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, é a base de muita coisa no mundo digital: a confiança. Como é que a gente confia em algo como blockchain, sem um banco ali no meio, sem um governo carimbando? Parece mágica, né? Mas tem matemática por trás. Exato. É uma ótima pergunta e a resposta está em como a matemática é usada. A gente tem aqui uns materiais, mapas mentais, explicações e o foco é entender os pilares, né? Criptografia, as chaves digitais e o tal do hashing. A ideia é desvendar como isso constrói a segurança. Perfeito. Então, como começar pela base mesmo? Como a gente protege as informações e, garante quem é quem nesse ambiente online? Pelas chaves, né? Isso, pelas chaves. A gente começa com a criptografia assimétrica. É um sistema que usa, assim, um par de chaves geradas por matemática pura. Uma é a privada, secreta, só sua. Tá. E a outra é pública. Essa você pode, tipo, distribuir por aí. Pensa numa caixa de correio. Qualquer um pode jogar uma carta lá dentro usando o seu endereço público. Uhum. Mas só você, com a chave privada, consegue abrir e ler o que tem dentro. Ah, legal a analogia da caixa de correio. Mas, na prática mesmo, para que serve isso? Só para mandar a mensagem secreta? Bom, serve para duas coisas fundamentais. Primeiro, a confidencialidade, claro. O que a chave pública tranca, só a privada destranca. Certo. E segundo, que é crucial aqui, a autenticidade. Isso é feito pela assinatura digital. Você usa sua chave privada para assinar uma informação, tipo uma transação. Assinar. Como assim? É como um carimbo digital único. E qualquer pessoa, usando a sua chave pública, pode verificar que foi realmente você quem assinou aquilo. Pera aí, então a assinatura digital é tipo um reconhecimento de firma matemático. E a verificação pela chave pública confirma a origem e também que ninguém mexeu na informação depois. Isso por si só já vira uma identidade na rede. Precisamente. É um selo de autenticidade e de origem que não depende de ninguém no meio. De um cartório central, por exemplo. A chave pública ligada a essa assinatura pode sim funcionar como uma identidade verificável. Mas olha, isso resolve só uma parte do quebra-cabeça. Que seria? Se a gente já tem identidade e assinatura, o que está faltando? Ah, garantir que a informação em si, mesmo assinada e tudo, não foi, sei lá, adulterada no caminho? É isso? Exatamente isso. Aí é que entra o hashing. Imagina tirar uma impressão digital única de qualquer arquivo, qualquer conjunto de dados. Pode ser um texto, uma imagem, qualquer coisa. Uma impressão digital. Tipo um CPF do arquivo. É uma boa analogia. E o ponto-chave é: qualquer mudança mínima nos dados, um bit que seja alterado, gera um hash essa impressão digital completamente diferente. Que sensível, mas e dá para fazer o caminho de volta? Pegar essa impressão digital, hash, e descobrir quais eram os dados originais? Não, e aí que está a beleza da coisa. É uma via de mão única. É super fácil gerar o hash a partir dos dados e depois verificar se bate, né? Mas é computacionalmente impossível, ou inviável na prática, recriar os dados só olhando para o hash. Ah, entendi, mão única. Isso garante a integridade. A gente sabe se algo mudou, mesmo sem precisar ver o conteúdo original de novo. Se o hash bateu, tá íntegro. Se não bateu, alguém mexeu. Ok, então a gente tem chaves para saber quem é quem e para assinar, e o hashing para garantir que nada mudou. Mas e aquele problema clássico do digital, que copiar é fácil demais? Como garantir que um ativo digital, tipo uma moeda, é único e não foi copiado e gasto duas vezes? Isso sempre foi um desafio, né? Nossa, total. Um desafio histórico. O David Chaum já pensava nisso lá em 1979, com dinheiro digital. Depois, nos anos 90, o Haber e o Stornetta tiveram a ideia de ligar documentos em cadeia, usando criptografia para garantir a ordem, a veracidade ao longo do tempo. Interessante. Mas foi o Satoshi Nakamoto, em 2008, com o paper do Bitcoin, quem juntou essas peças todas de um jeito genial, numa solução prática, a blockchain. A famosa blockchain. E como essa corrente de blocos, como o nome diz, resolve o problema da cópia, do gasto duplo? Como funciona isso? Então, blockchain é um tipo de DLT, né? Tecnologia de registro distribuído. Basicamente, as informações, as transações, são agrupadas em blocos. Ok, blocos de transações. Isso.
E cada bloco novo que é adicionado nessa corrente contém não só as novas transações, mas também o hash, lembra? A impressão digital. Do bloco anterior. Ah, então cada bloco novo aponta para o bloco que veio antes dele usando essa impressão digital. Faz sentido. E se alguém tentar mudar um bloco lá atrás? Aí que tá. Se alguém tentar alterar um bloco antigo, o conteúdo muda, certo? Certo. E se o conteúdo muda, o hash daquele bloco também muda completamente. Ah, e como o bloco seguinte tinha o hash antigo guardado? A corrente quebra, a ligação se rompe. Fica óbvio para todo mundo na rede que houve uma tentativa de fraude ali. Essa interconexão usando os hashes é o que dá a famosa imutabilidade para a blockchain. Mas ainda falta uma peça importante. Qual? Quem tem o direito de adicionar esses blocos? Numa rede descentralizada, sem um chefe, como que o pessoal decide quais transações são válidas e quem pode adicionar o próximo bloco de forma confiável? Boa pergunta. Como se chega num acordo, num consenso? Exato, a questão do consenso. Em redes públicas como a do Bitcoin, isso geralmente é resolvido pela mineração, usando um mecanismo chamado prova de trabalho, o Proof of Work, ou POW. Prova de trabalho. Isso soa difícil. E propositalmente. Os mineradores usam muito poder computacional para competir. Eles tentam resolver um quebra-cabeça matemático bem específico. Um quebra-cabeça? Basicamente, eles precisam encontrar um número aleatório, chamado nonce, que quando combinado com os dados do bloco que eles querem adicionar, gera um hash com características bem particulares. Tipo, um hash que comece com um monte de zeros. Nossa, é como procurar uma agulha num palheiro gigantesco, então. Exatamente. É um esforço computacional e energético enorme. É caro tentar achar esse nonce. Mas por que alguém faria isso? Qual a recompensa? A recompensa. O primeiro minerador que acha um nonce válido ganha o direito de adicionar o bloco à corrente. E por esse trabalho, ele é recompensado com novas moedas daquela rede, mais as taxas das transações que estão dentro do bloco. Incentivo econômico, exato. E o genial do Proof of Work é o seguinte: achar a solução, o nonce, é super difícil e caro, mas verificar se a solução encontrada por alguém está correta é extremamente fácil e rápido para qualquer outra pessoa na rede. Então é caro trapacear, mas barato verificar se alguém está sendo honesto. Perfeito, isso alinha os incentivos para manter a rede segura e honesta. Esse mecanismo de POW é uma forma de resolver o chamado problema dos generais bizantinos. Como fazer com que uma rede distribuída chegue a um acordo sobre qual é a versão correta da história, mesmo que alguns participantes possam ser falhos ou mal intencionados. Entendi. O POW é uma solução para isso. Mas hoje existem outras também, como Proof of Stake, prova de participação, Proof of Authority, enfim, outras formas de chegar nesse consenso distribuído. Incrível! Então, juntando as peças, a gente tem as chaves pública e privada para identidade e assinatura digital. Tem o hashing para garantir que os dados não foram alterados. Tem os blocos encadeados com esses hashes para criar um histórico imutável. Isso. E um mecanismo de consenso como o POW para todo mundo concordar sobre qual é a versão válida dessa corrente, de forma descentralizada. A confiança, então, não vem mais de uma entidade central. Não mesmo. Ela meio que emerge da própria matemática e da rede participando. Exatamente isso. A segurança e a confiança são propriedades emergentes dessa arquitetura matemática e distribuída, não são impostas de cima para baixo. É fascinante pensar nisso. E, bom, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a confiança pode ser, de certa forma, programada com matemática e distribuída entre muitos, o que isso significa para o futuro? Quais intermediários que a gente confia hoje, bancos, cartórios, até as grandes plataformas de internet, podem se tornar, sei lá, menos essenciais ou vão ter que se reinventar completamente nesse novo cenário?